Quantos de vocês não estavam aqui domingo passado? Levanta a sua mão, por favor. Ok. Semana passada nós tratamos do primeiro elo do projeto. E você precisa entender, inclusive para compreender por que tem esse cenário aqui. Nós estamos usando cada área da nossa casa, cada cômodo da nossa casa, representando uma bênção de Deus na nossa vida. A semana passada tinha aqui em cima do altar uma linda porta. E esta porta simbolizava a autoridade que Deus concede a cada um de nós para permitirmos a entrada ou a saída de qualquer coisa na nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor não permitirá que praga alguma chegue na nossa casa. Mas quando Ele diz isso, Ele não está falando apenas de uma ação protetora da parte dEle apenas. Ainda que Ele faça isso, Ele divide essa responsabilidade comigo e com você, colocando autoridade nas nossas mãos para impedir certas coisas de entrar na nossa vida. E por outro lado, escancarar as portas para a entrada de outras coisas que Ele manda para a nossa vida. Foi sobre isso que nós tratamos a semana passada. O reino de Deus, a vontade de Deus se manifestando em toda a nossa vida, naquilo que entra, naquilo que a gente permite entrar. Isso é algo tão sério que o próprio Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Com isso ele deixa muito claro que até para a entrada dele, que tem todo o poder tanto nos céus como na terra, mas para a entrada dele na nossa vida, ele depende da nossa permissão. Nós precisamos permitir. Ele nos deu essa autoridade, Ele nos deu o livre-arbítrio, se a gente quer ou não que Ele entre na nossa vida. Quanto mais as demais coisas, nós temos autoridade. Por favor, entenda isso, você tem autoridade para definir o que entra ou o que sai da sua vida. Você não pode transferir essa responsabilidade para outra pessoa, essa responsabilidade é sua. Então, após entrarmos por essa porta ou por esse portão que dá acesso à nossa casa, que dá acesso à nossa vida, nós chegamos à sala. E tudo isso que está montado aqui hoje é exatamente para representar essa área da nossa vida, a sala. Eu não tenho uma sala como essa na minha casa. Mas nessa igreja, quando eu peço qualquer coisa para os irmãos, eles levam muito a sério. E eu falei: olha, eu quero apenas uma sala para representar o que eu vou falar. E eles fizeram essa sala. Porque essa igreja aprendeu desde o começo sobre a excelência. E tudo que se faz para Deus, se faz da melhor maneira. Se faz o melhor porque é para Deus. E por isso eles não brincam quando a gente faz qualquer pedido. E montaram essa linda sala para representar essa área da sua vida. E hoje, nesta sala que representa a sua vida, nós vamos falar sobre comunhão. 4 tipos de comunhão eu quero falar com você hoje. A palavra comunhão, no grego, é a palavra koinonia. Ela aparece 115 vezes no Novo Testamento. E dessas 115 vezes, 87 vezes, ela aparece através do apóstolo Paulo. Paulo foi o campeão em falar de comunhão, em falar de koinonia. A tradução para comunhão, talvez a que mais vem à mente das pessoas quando ouvem essa palavra, é essa: repartir, compartilhar. Mas eu confesso a você que eu prefiro uma outra frase para definir comunhão, koinonia: sentimentos compartilhados, ou sintonia de sentimentos. Sintonia de sentimentos.
Porque apenas dar alguma coisa a alguém pode não representar necessariamente comunhão. Uma pessoa pode dar alguma coisa, se doar, entregar alguma coisa a alguém, mas pode estar fazendo isso até por constrangimento, constrangido pelo momento, pela situação. Pode até estar fazendo isso por pura obrigação, e não necessariamente por uma sintonia de sentimentos, não pela empatia, não porque se colocou no lugar do outro. Então, ela pode ter estendido a mão até para ajudar alguém, e isso não foi necessariamente comunhão. Para que exista comunhão, há necessidade dessa sintonia de sentimentos. Um exemplo claro disso: olha esse povo todo reunido já no terceiro culto de hoje. Hoje algumas pessoas estão me assistindo aqui atrás por uma televisão, aqui nas tendas, porque não coube todo mundo aqui dentro e muita gente está em pé. Mas por que isso acontece? A igreja, ela tinha tudo para não dar certo, por conta de um povo tão eclético presente aqui. Um palestrante, por exemplo, antes de dar uma palestra, ele pede que as pessoas preencham uma ficha, para que através dessa ficha ele possa conhecer um pouco melhor o público a quem ele vai falar. Então ele consegue adequar a sua ministração, seu tipo de linguagem. Se tem muitos adolescentes presentes, e aí galera, ele vai ajustar a sua linguagem. Ele precisa saber se ali tem um grupo de pessoas que a sua maioria seja, por exemplo, empresário, até para que ele possa adequar também a sua linguagem ao mundo corporativo. Ele precisa ter um conhecimento da escolaridade daquelas pessoas, para ele também dosar o tipo de palavra que ele usa, para se fazer entender por todos. Mas eu acho que você, quando chegou aqui, não preencheu ficha nenhuma antes de entrar. E não importa se você é mais adulto, ou se você é jovem ou adolescente, não importa se você é um doutor ou se você está aprendendo a ler e escrever agora, não importa se você é uma pessoa com uma conta financeira abastada ou se você está passando por dificuldade financeira, nada disso é importante aqui. Então tinha tudo para dar errado, porque como é que a gente vai falar para um povo tão eclético e se fazer entender? Sabe por que isso acontece? Porque existe entre todos nós que aqui estamos comunhão. Existe uma sintonia de sentimentos. Todos que aqui estão foram atraídos pelo maior e mais poderoso sentimento que existe na face da terra. O amor de Deus te trouxe a este lugar. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Independente da sua idade, independente da sua história, você está aqui por causa desse sentimento. E hoje, além de ser amado por Deus, você ama a Deus, você é doido por Deus, você é apaixonado por Ele, e por isso é que você está aqui neste lugar. Pergunta para o seu irmão se não é assim. Pergunte, é por causa disso que você está aqui? É por causa do amor que você está aqui? Então este amor nos atraiu. Esse amor nos atraiu. Essa é a sintonia. Por isso existe comunhão. Por isso que este lugar que tinha tudo para não dar certo diante de um público tão eclético, dá certo. Por isso que você volta. Por isso que você não quer nem ir embora daqui. Porque neste lugar há uma sintonia de sentimentos. Louvado seja Deus. Esse sentimento, ele é tão importante que o apóstolo Paulo, que falou dessa palavra 87 vezes na Bíblia, ele traz uma orientação muito especial quando ele fala com a igreja de Corinto. Na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Acompanhe comigo essa leitura. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 10.
Posso ler? Amém? Olha a palavra dele. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha a palavra que ele usa agora, gente. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ele está falando aqui de comunhão. Ele está falando aqui de sintonia de sentimentos. As pessoas estão vivendo distante dessa sintonia. As pessoas não estão vivendo ajustadas umas com as outras. Os interesses são pessoais, particulares, individualistas. Por isso a comunhão tem sido algo cada vez mais raro entre as pessoas. E sabe o resultado disso? As pessoas acabam deixando de alcançar os seus propósitos de vida. Escute bem, por quê? Porque nós precisamos uns dos outros para alcançarmos os propósitos. E na ausência da comunhão, então você luta sozinho, você trabalha sozinho. E isso se torna praticamente impossível de você atingir os seus objetivos. Porque todos nós, escute isso, todos nós, escute isso, todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue chegar a lugar algum nesta vida sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Estes outros são pessoas que o próprio Deus coloca estrategicamente na nossa vida, como se fossem peças de um tabuleiro para nos conduzir a um caminho de vitória. Ninguém aqui poderá dizer que alcançou alguma coisa na vida e dizer que fez isso sozinho. Ninguém. Eu acho engraçado até aquelas pessoas que dizem assim: eu nunca aprendi nada com ninguém, eu sou autodidata. Ah, é? Como foi que você aprendeu? Eu fiquei olhando uma pessoa tocar um instrumento e aprendi. Então teve alguém tocando para você olhar e aprender. Não houve uma forma sistêmica, didática desse aprendizado. Mas você precisou de alguém. Você olhou alguém. Você observou alguém. E graças a Deus teve um dom, um talento, uma facilidade para apenas observar e já aprender. Mas alguém entrou nessa história. Ninguém faz nada sozinho. Por isso eu quero te falar sobre 4 tipos de comunhão. A primeira delas: você não faz nada sem comunhão com a sua família. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 25. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Se você não for rápido para encontrar, eu prefiro mais que você anote para ler depois, e agora você preste atenção na leitura. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: olha isso, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, a sua casa, sua família, ela não pode existir, ela não pode ser vencedora se ela for dividida. A família tem que trabalhar unida, e é unida de verdade. Quando eu digo trabalhar unida, não fique imaginando aquela coisinha, sabe aquela carinha de Teletubbies. Não é isso não. É reconhecendo inclusive as fraquezas uns dos outros. E exatamente por reconhecer as fraquezas uns dos outros, ajudá-los. E não usar a fraqueza do outro para machucá-lo. Pela convivência de uma família, cada membro da família sabe onde aperta mais para o outro. Na família a gente sabe aquele que é mais explosivo, sabe ou não sabe? A gente sabe inclusive o que falar para provocá-lo, não é assim? Então não provoque, proteja. Viva verdadeiramente em comunhão.
Se na sua família tem uma pessoa que infelizmente está aprisionado a um vício, essa pessoa não sairá dessa condição sozinha. Ela vai precisar da ajuda de todos. Escute o que eu disse, todos. Não adianta um reconhecer e o outro. Estamos em família aqui? Posso ser bem claro? Então não adianta um ajudar e o outro chamar de sem vergonha. Não adianta. Todos têm que reconhecer a fraqueza e ajudar, porque você também tem a sua fraqueza, que talvez não seja uma fraqueza tão exposta como a do outro. A única diferença é essa, mas que você também tem. Então a família inteira deve abraçar e ajudar aquele que está passando por um momento difícil, seja de ordem financeira, seja de ordem emocional. Pode ser que na sua família exista uma pessoa que esteja sofrendo com depressão, com crise de ansiedade, e só quem nunca teve qualquer tipo de contato com isso é que é capaz de dizer que essa pessoa está com frescura. Se for em Alagoas, vai dizer que está com pantim. Tem alagoano aqui? Tem? Estou certo? Conhece essa palavra? Pantim. É a mesma coisa que frescura. Ah, você está com coisa, rapaz. Você está com... Deixa de pantim. É o que alagoano fala. Quando na verdade essa pessoa está doente. Doente emocionalmente. Mas se tiver um da família que ao invés de ajudar, começa a dizer que isso é frescura, que isso não é nada, que isso é charme, então essa família está desunida. E a leitura que fizemos diz que uma casa que não consegue ter o mesmo propósito, que ela está dividida em si mesma, ela não subsistirá. Em nome de Jesus, tenha comunhão com a sua família. Você precisa da sua família. E eles precisam de você. Alguma coisa boa você tem para oferecer dentro da sua casa. E essa família que talvez você critique muito, que já se questionou várias vezes, por que você nasceu nessa família? É porque você tem coisas para oferecer para essa família. E essa família tem muita coisa para oferecer a você. Comunhão, sintonia de sentimentos. Isso precisa ser ajustado dentro dessa casa. Imagine uma família que está trabalhando para alcançar algum propósito de ordem financeira. A compra de uma casa, vive de aluguel e quer comprar uma casa. Compartilhe com todos. Imagine uma família que de repente o pai, o chefe dessa família está endividado, mas ele tem vergonha de contar isso para os filhos. Você não vai ter todo mundo trabalhando junto com você. Enquanto você está lutando para guardar dinheiro e pagar uma conta, tem o outro que não para de comprar um par de tênis novo. E ele não é culpado, você não contou. Você não reuniu a família e teve comunhão com eles para dividir os sentimentos, inclusive para pedir ajuda. Ô filhão, minha filha, eu preciso da ajuda de vocês. O pai está passando um momento difícil, a gente está apertado e a gente vai ter que economizar, mas a gente vai sair dessa juntos. Se você não tiver coragem de fazer isso, você vai continuar sozinho. E sozinho, eu repito, a gente não chega a canto algum. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Você precisa de ter comunhão na sua vida sentimental. É impressionante como as pessoas não pedem conselhos para essa área só quando estão com problemas, ou então só depois que chegam ao casamento, mas não pedem conselho na época do namoro. Então deixa eu te aconselhar, você que está namorando, você que está pensando em namorar, você que deseja ter alguém do seu lado, há necessidade de que vocês tenham sintonia de sentimentos. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a respeito disso. Olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Jugo era uma peça de madeira que era encaixada no pescoço de dois animais. E quando a Bíblia fala de jugo desigual, está dizendo que se um boi ia puxar uma carga ao lado de outro boi, esses bois teriam que ser parecidos, teriam que ser da mesma raça,
de preferência da mesma altura, de preferência da mesma idade, porque senão um ficaria sobrecarregado. As passadas deles seriam diferentes se a raça fosse diferente, e o serviço ficaria mal feito. Um iria puxar para um lado, o outro iria puxar para o outro, e eles teriam muitas dificuldades, e com certeza um dos dois ficaria sobrecarregado. Por isso que Paulo diz, não se deve colocar jugo desigual. As pessoas têm que ter sintonia de sentimentos. Imagine você namorando com um rapaz, ou você, moço, namorando com uma moça que ele não entende a sua vida com Deus, a sua vida com a igreja, a sua obediência à palavra de Deus. Imagine como fica na cabeça dessa pessoa você chegar e dizer assim: opa, amanhã eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu vou fazer é separar o meu dízimo e levar para a minha igreja. Glória a Deus. E essa pessoa, ouvindo isso, sem viver o que você vive, sem ter entendimento do que você tem, ela vai te chamar de doida, de louca, de louco, que você está trazendo dinheiro para entregar para o pastor, que fizeram lavagem cerebral em você. E vou te dizer, ela está certa em dizer isso. Ela não conhece o que você conhece, ela não vive o que você vive. E você entenda que isso vai trazer problema para você lá na frente. Porque se no namoro isso trouxer problema, no casamento muito mais, onde todas as responsabilidades financeiras são divididas. Imagine que você está namorando com alguém e você diz: olha, eu sou uma pessoa empreendedora, e o outro diz: ah, eu também sou. Ah, que bom, então isso já dá certo, que nós vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos, porque casais inteligentes enriquecem juntos. Oh, que maravilha, que coisa boa, é isso mesmo. E aí vocês começam a montar um negócio. Eu já vi isso acontecer. Uma sociedade que acontece na vida sentimental e na vida profissional e na vida financeira, é uma bagunça, uma confusão. Esse aqui é meu sócio, mas também é meu namorado, é meu contador, mas uma confusão. Aí começam a namorar e os dois são empreendedores. Só que você tem os seus valores e seus princípios pautados na palavra de Deus. E a pessoa chega com você e diz assim: olha, vamos montar um negócio. Inclusive eu descobri um pessoal aí que fornece um material, rapaz, é sem nota, a gente não sabe nem de onde é que vem. Não sei de onde vem, tem alguma coisa estranha, porque é barato demais, mas a gente vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Aí você falou: rapaz, para mim não dá, ó. Por quê? Não, porque os meus valores são outros. Os meus princípios não me permitem fazer isso. Ah, mas o pastor não vai ficar sabendo não. Ele falou: não, a questão não é meu pastor não. Não, a sua igreja, ninguém lá vai... Não, a questão não é a igreja não. A questão é que eu me relaciono, eu tenho comunhão com um Deus que ele é apresentado na Bíblia como El Roi. E El Roi significa o Deus da visão. Ele vê tudo. E ele não vai aprovar isso que eu estou fazendo. E eu não quero andar em desaprovação do meu Deus, porque eu vivo em comunhão com ele, porque eu creio na palavra que ele diz, e lá está escrito que aquilo que eu plantar, isso eu vou colher. E eu não quero colher esse mal para a minha vida. Pronto, e essa outra pessoa, como é que ela vai entender isso? As respostas dela para você: deixe de ser bobo, todo mundo faz. E a sua resposta vai ser a resposta de mãe: eu não sou todo mundo. Você entende? Onde é que deve já existir a comunhão? Essa é a segunda. Terceira comunhão. Terceira comunhão importante para você: comunhão profissional. Você precisa ter comunhão, primeiro, com o lugar onde você está trabalhando. Por favor, preste muita atenção, porque isso pode trazer uma decisão muito séria na sua vida. Você precisa ter comunhão com o lugar que você está trabalhando. Se você não acredita naquilo que você faz, você não tem comunhão com o lugar que você trabalha, e você não vai ser feliz lá. Você pode ter um bom salário, você não vai ser feliz lá. No culto da manhã eu citei um caso, e no culto da tarde a pessoa que eu citei estava, e ela me autorizou a falar dela, então eu falei dela e vou falar novamente. Ela estava no culto da tarde. Essa moça é da Bahia, e ela foi transferida por uma empresa que prefiro não citar o nome, mas uma empresa bancária, um banco. Ela foi transferida para cá para um cargo elevado, e obviamente isso era uma promoção, ganhando bem.
Só que ela estava completamente insatisfeita com o que estava acontecendo lá. O ambiente não era favorável para a alegria e para a felicidade dela. O ambiente não lhe trazia paz. E ela resolveu abrir mão disso e montar o seu próprio negócio. E tudo isso começou a ser revelado ao coração dela aqui na igreja. E ela obviamente foi sábia e se preparou para isso, teve coragem para isso. E agora, no último dia 8, a pastora Mara está por aqui? Deve estar trabalhando para algum outro canto. A pastora Mara atendeu um pedido meu e foi lá orar na inauguração da empresa desta moça. Quando eu citei o caso dela hoje aqui, ela estava sentada mais ou menos ali, e ela levantou a mão, toda feliz, sorridente. Ela é outra pessoa agora profissionalmente. Talvez ela não esteja ganhando ainda o que ela ganhava, mas ela está muito mais feliz do que ela estava. E essa é a verdadeira prosperidade, porque agora ela tem comunhão com aquilo que ela está fazendo. Você não pode ser feliz se você não tiver comunhão com aquilo que você trabalha. Se você é o primeiro a falar mal do seu patrão, você não tem comunhão com o seu trabalho. Lá não é o seu lugar. Prepare-se em nome de Jesus para que o Senhor abra novas portas para você. Amém? E nesse momento, se tem alguém que tem esse desejo no coração de começar um negócio, sai do seu lugar e vem aqui para frente rápido. Quanto mais rápido você vier, mais rápido haverá prosperidade no seu negócio. Venha. Você que está em cima, eu espero você descer, mas tem que ser rápido, porque eu ainda não terminei de pregar, tem mais coisa para falar. Você que está com esse sonho, esse desejo no seu coração, empreender, começar o seu próprio negócio, você entende que foi Deus que colocou isso no seu coração. Eu quero me unir a você, eu quero ter comunhão com você em oração, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Mesmo você que está em cima, você vai ter trabalho para descer, para subir depois, mas eu quero que você venha, por favor. Se aproxime do altar, que é de onde Deus dirige a sua congregação. Deus trará respostas para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero esperar todos chegarem, para que eu possa trazer uma palavra muito importante nessa hora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos aqui? Os novos empresários e empreendedores de sucesso, aqui no nome de Jesus. Cadê o seu amém forte? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos começar. Primeira coisa, seja sábio. Não entregue o lugar que você tem hoje, porque foi Deus que te deu. Esse lugar que você está hoje, que talvez não seja o lugar da sua alegria, onde lá você não está sendo feliz como você gostaria, mas esse foi o lugar que Deus te deu até agora. Faça uso desse lugar da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível, para você se capitalizar e ter condições de montar o seu próprio negócio. Não confunda fé com loucura. Deus não quer que sejamos nécios, Deus quer que sejamos sábios. Amém? Essa é a primeira coisa. Segundo, se estamos falando de comunhão, você tem que ter comunhão com aquilo que você está pretendendo fazer. Imagine uma pessoa que diz assim: sabe, pastor, uma coisa que eu não me preocupo muito na minha vida é a maneira de me vestir. Estou nem aí com roupa. Sei lá qual foi a última vez que eu comprei uma peça nova de roupa. Eu não me preocupo com isso. Para ser sincero, eu sou até uma pessoa meio largada. Ah, tá bom. Que negócio você quer montar? Ah, uma confecção. Você não gosta de se vestir bem, você não gosta de se arrumar, você não tem prazer nisso, e é um direito seu. Cada um tem seu gosto. E aí você vai montar uma confecção, uma loja de confecção. Você vai vender uma coisa que nem você gosta de comprar. Então você não tem comunhão com isso. Ah, pastor, eu quero montar um negócio, é prestação de serviço. Eu vou ter que lidar muito com as pessoas nessa prestação de serviço, vou ter que conversar muito e tal. E qual é o seu problema? Pastor, eu não gosto de gente. Você está percebendo? Você não tem comunhão com o que você quer fazer. Gente, muitas vezes,
Eu já subi nesse altar aqui muito cansado. Muitas vezes eu já subi nesse altar aqui com dor. Mas no momento em que eu começo a fazer o que eu fui chamado por Deus para fazer, não tem dor. Não tem dor, não tem problema, não tem dificuldade. Porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, que eu nasci para fazer. Eu tenho comunhão com isso que eu faço. Amém? Então você precisa ter comunhão. Você não pode sair de um lugar que você já não gosta daquele lugar. Você não tem comunhão com as diretrizes daquele lugar, daquele ambiente. Os valores apresentados ali não são os seus. E agora você ainda sai de lá e vai montar um negócio, ou a prestação de serviço, ou a venda de alguma coisa que você também não é chegado. Olhe para mim. Essa é a oportunidade de você ser feliz. Eu estou te falando da verdadeira prosperidade. Prosperidade é realização. Prosperidade não é só dinheiro. Todas as pessoas que você vê ganhar muito dinheiro, que deram certo na vida, pode prestar atenção, elas não começaram aquele negócio necessariamente por causa de dinheiro. Não começaram. O dinheiro é uma consequência. Mas o importante é que você esteja realizado e muito crente naquilo que você está fazendo. Eu sei que eu nasci para fazer isso aqui. Tem gente que vai dizer: eu sei que eu nasci para negociar, eu sou um bom negociador, eu sei vender. Ainda não está bom. Você vai ser bom quando as pessoas quiserem comprar de você e você não precisa nem vender para ela. Aí você vai crescendo. Você deixa de ser bom porque o mundo está cheio de bom. Você não pode entrar num negócio para ser bom. Você tem que entrar para ser ótimo. E esse ótimo se repete e se transforma em excelência. Repetição de qualidade. Aí você está chegando onde Deus quer. É aí que você vai se sentir realizado. Amém? Faz assim com as suas mãos. Jeová Jiré, Deus provedor, Deus a quem pertence todo ouro, toda prata, toda riqueza, mas também Deus a quem pertence a sabedoria. A tua palavra diz que a sabedoria mora com o Senhor nos céus. Então que o Senhor possa dar sabedoria aos teus filhos, e que estas mãos sejam tocadas agora pelo poder do alto os céus, e receba o dom de adquirir riquezas, receba habilidades especiais que vêm dos céus, pois a tua palavra nos diz que todo talento, que todo dom perfeito, que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então capacita cada um dos teus filhos na realização destes sonhos, e que eles jamais esqueçam desta noite, que jamais esqueçam desse domingo, onde diante de um altar o Senhor trouxe direcionamento para as suas vidas. Que ideias novas, coisas novas possam surgir em suas mentes e desçam aos seus corações desta hora em diante, e que em cada vitória o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. Amém e amém, Jesus. Amanhã, 7h da noite, o time de sucesso dessa igreja vai ter uma reunião de oração e você está convocado. Esteja presente amanhã, 7h da noite, para esse momento de oração, junto com o time de sucesso. Por que time de sucesso? São outros empreendedores, empresários, profissionais liberais que têm os mesmos sonhos e projetos que vocês. E o nome disso é comunhão. É você estar junto com pessoas que têm esta sintonia de sentimentos com você. Amanhã, 7h da noite, você não pode faltar, em nome de Jesus. Amém? E agora, já numa linguagem deste mundo novo para todos vocês, aprenda a se dar bem com quem está aí do seu lado, que tem um empresário de sucesso aí pertinho de você. Cumprimenta essa pessoa, abençoe a vida dela e seja abençoado por ela também, no nome de Jesus. Sociedades podem surgir daqui, viu? Deus sabe o que faz.
O Senhor não trabalha na coincidência e no acaso. Tudo é providência divina. Pode retornar ao seu lugar. Igreja, aplauda o Senhor. Aplauda forte. Glória a Deus. Eu creio na prosperidade do Senhor. Eu creio num Deus que faz milagres na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe vocês. Volte aos seus lugares. Que a graça do Senhor possa proteger você, abençoar seus pensamentos. Escute uma coisa que eu vou falar para encerrar esse item, antes de irmos para o último. Escute bem. Nessa comunhão profissional, você fique atento, mas muito atento, sensível à voz do Espírito Santo na sua vida. Porque o Senhor pode tirar uma pessoa do outro lado do país e colocar essa pessoa diante de você. E essa pessoa pode estar vindo trazer excelentes notícias, excelentes recursos para a sua vida. Pode ser gente que você nunca viu e que você vai ficar cheio de medo, inseguro. Mas Deus pode fazer isso, e quando Deus fizer, Ele haverá de confirmar no teu coração que vem da parte dEle, e você não terá dúvida que veio da parte do Senhor. Da mesma forma, na tua comunhão com Deus, que é o meu próximo item, você também, nessa sintonia de sentimentos com o Senhor, você saberá o que não vem dEle, o que não procede dEle, o que não traz paz ao teu coração, que pode chegar com ofertas mirabolantes, e você vai ter coragem de dizer: não, muito obrigado, porque Deus trará direcionamento para a sua vida. Amém? Pastor, como isso acontece? Então vamos lá. A última comunhão da qual eu quero falar: comunhão com a família, comunhão na sua vida sentimental, comunhão na sua vida profissional, e a mais importante de todas, e por isso eu deixei por último, comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é mais do que ter uma comunhão religiosa, é mais do que vir a todos os cultos, é mais do que ser uma pessoa que oferta, que devolve o dízimo, é mais do que participar de um grupo da igreja. Essas coisas todas são importantes, tão importante que todo aquele que tiver comunhão com Deus terá comunhão com a sua igreja. Obrigatoriamente, ela nem conseguirá fazer de forma diferente. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com a igreja. Você faz questão de estar nos cultos, você quer participar de tudo, você quer ser uma pessoa ativa, porque você tem comunhão com Deus. Mas o contrário não é necessariamente assim que funciona. Não é porque uma pessoa tem comunhão religiosa, uma comunhão com a igreja, que ela tem comunhão com Deus. Uma pessoa pode estar dentro da igreja todo dia e não ter comunhão com Deus. Então entenda que é algo um pouco mais profundo do que muitas pessoas estão imaginando, o que é comunhão com Deus. A comunhão, ela tem mão dupla. Você entrega e você recebe. As pessoas que têm uma comunhão religiosa, geralmente elas só querem receber. Elas buscam Deus para saber o que Deus tem para fazer na vida delas, mas elas não estão muito preocupadas em saber o que Deus está esperando delas. Elas esquecem, por exemplo, que a palavra de Deus diz assim: meu Deus, como a gente usa esse versículo, e é triste dizer, mas talvez a gente usa de forma errada. O tempo todo as pessoas falam e não param para pensar quando a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente já vem logo, né, para completar: e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o nosso problema. Nós queremos que seja acrescentado,
Mas quando a palavra de Deus está dizendo as demais coisas serão acrescentadas, ela não está falando isso para a gente em tom de barganha. Entenda isso. A palavra de Deus não está dizendo assim, Jesus não está dizendo ali o seguinte: olha, coloque Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Ele não está falando com esse sentido. Ele está falando no sentido de tirar a sua preocupação. Ele está falando no sentido de trazer uma resposta para você que diz assim: sim, pastor, mas se eu colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, como é que eu vou cuidar das minhas coisas? Como eu vou cuidar da minha família? Como eu vou assumir as responsabilidades que eu tenho? Por isso ele diz: não se preocupa não, porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas todas serão acrescentadas. Nesse mesmo texto ele está dizendo que Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o que você precisa. Então a comunhão verdadeira é você olhar para o Senhor e falar: ô Senhor, o Senhor me alcançou de uma forma tão extraordinária e maravilhosa. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a tua maravilhosa luz. O Senhor perdoou todos os meus pecados através da morte do teu filho Jesus na cruz do Calvário. E agora, Pai, o que o Senhor quer de mim? É quando tivermos esse tipo de entendimento, quando tivermos esse tipo de preocupação, que estaremos tendo uma sintonia de sentimentos. Com quem? Com Deus. Por que você acha que a Bíblia diz isso? E talvez muitas pessoas não entendam quando ela diz assim, nós, olha que forte, nós temos a mente de Cristo. O que você acha que a Bíblia quer dizer quando fala isso? Nós temos a mente de Cristo. Os propósitos dele têm que ser os nossos. A salvação das almas, fazer a obra dele, anunciar o ano aceitável do Senhor sobre a face da terra, implantar a vontade de Deus onde nós estivermos vivendo. Esse é o nosso compromisso. Ser testemunhas de que Jesus está vivo. Quando nós fazemos isso, então nós estamos tendo sintonia de sentimentos com Deus. E é dessa forma que Deus será, segure isso, Deus será por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda isso. Deixe Deus te guardar e te sustentar. Mas para isso, você precisa ter comunhão com Ele, atender à vontade dEle para a sua vida. Olhe para mim, seja muito sincero. Estamos ou não estamos, quase que na maior parte do tempo, preocupados com a nossa vontade? Vamos orar, irmãos, vamos. Ô Senhor, faz isso, faz aquilo, opera essa bênção, faz esse milagre, me traz essa resposta. Quantas vezes começamos uma oração: ô Senhor, o que o Senhor espera que eu faça? O que o Senhor quer hoje, meu Deus? O que o Senhor quer da minha vida? Quantas pessoas que fazem essa oração? E se formos pesar numa balança, quantas vezes fazemos essa oração e quantas vezes fazemos a outra? Me dá, me dá, me dá, eu quero, eu preciso, faz, Senhor. Que comunhão é essa? Onde existe apenas um lado da moeda, só um lado da história. Comunhão com Deus, o prazer de buscá-lo, o prazer de dobrar os joelhos e esquecer do tempo, o prazer de cantar louvores ao seu nome e começar a chorar, e às vezes ficar com vergonha dos outros estarem vendo e não entender nada, e te chamar de doido, e você furtivamente enxuga as lágrimas assim. Acontece isso com você? O nome disso é comunhão com Deus.
E não tem nem lugar e nem hora para acontecer. Por isso que às vezes você fica constrangido, porque não era para agora, Senhor, essa visitação poderosa aqui. Comunhão com Deus, a certeza de que você está nele, dentro dele, e ele está em você, dentro de você. É quando isso acontece que verdadeiramente estamos vivendo a principal comunhão que o ser humano pode viver. Talvez, se hoje por algum motivo eu não tivesse tempo de pregar sobre comunhão, e não tivesse como explicar nada do que eu já expliquei para vocês nessa noite, talvez eu poderia arriscar chegar aqui e falar sobre comunhão apenas assim: aqui está o maior exemplo de comunhão. Jesus Cristo levanta um pão na sua mão e ele diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Pega uma taça de vinho, levanta e diz: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, faça isso aqueles que têm comunhão comigo, que recebe o meu sofrimento, que recebe a minha paixão, que recebe o meu sacrifício. Faça isso, sempre lembrando do que eu fiz por vocês. Estabeleço uma comunhão com vocês, estabeleço uma aliança com vocês. Este é o maior exemplo de comunhão da história da humanidade, passada ou por vir. Não existe um exemplo maior do que esse. Santa Ceia do Senhor. O Senhor nos convida para sentar à mesa com Ele e participarmos nada mais, nada menos do seu corpo, do seu sangue. Pelas pisaduras do seu corpo nós fomos sarados, pelo derramamento do seu sangue nós fomos perdoados. Não há uma comunhão maior do que essa. Santa Ceia do Senhor.